Irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos ter um tempo agora, onde nós vamos pedir para Deus nos ajudar a entender a palavra. Eu quero convidar você agora para sossegar o teu coração. Eu quero convidar você para respire fundo. Respira bem fundo e diga para Deus: Senhor, acalma o meu coração. Você que está assistindo pela internet ou participando do culto pela internet, onde você estiver, feche os teus olhos e diga: Deus, fale comigo. Dê qualidade de tempo para Deus. Quando uma pessoa fala com você e você sai, isso não é qualidade de tempo, isso não é demonstração de amor. Então agora não é hora de tomar água, não é hora de ir ao banheiro, sair daqui, e nem sair daqui com os seus pensamentos, tá? É ficar aqui agora, é buscá-lo de todo o seu coração. Pedir para Ele falar profundamente com você. Peça ajuda dEle, para que você compreenda as coisas que Ele quer te revelar hoje. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, Teu Espírito Santo seja derramado aqui sobre nós, aqui no templo, e onde os queridos estiverem agora participando pela internet. Que o Senhor fale de uma forma compreensível aos nossos corações, que o fogo do Teu Espírito aqueça nossa alma, e dê-nos a bênção gloriosa de sermos aqui transformados, Pai. Renovados, curados, restaurados, alimentados. Dê-nos sede e fome de Ti. E supre-nos agora com a Tua palavra. Sacie-nos com a Tua palavra. Fale-nos. Fale ao nosso coração. Através da Tua palavra. Eu quero a Deus pedir que toda arma forjada do diabo seja quebrada agora em nome de Jesus. Declaramos que o diabo não tem poder para roubar aquilo que o Senhor quer nos dar. O Senhor quer nos dar cura. O Senhor quer nos dar direção. O Senhor quer nos dar restauração. E nós queremos tomar posse de tudo isto. Nós queremos, ó Pai, ser abençoados hoje. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Que o poder do Senhor esteja conosco. Que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada agora sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos lá. O texto é Romanos 12. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 12, o versículo 2. Depois eu vou ler o 12, mas agora só o 2, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Irmãos, esse texto aqui, para mim, ele é o mais elucidativo para falar sobre transformação, para falar sobre mudanças, para falar sobre você experimentar algo novo na sua vida. Em todos os sentidos. Ele é muito prático. Ele é uma chave. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa o texto aqui, esse texto. Olha só a mensagem dele. Não se amoldem. O que é amoldar? Tomar a forma, conformar. Não se conforme com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conforme com esse século. Mas transformem-se. Mudem. Tome outra forma. Não se conforme, mas se transforme. Através da renovação da mente. E ele é muito esclarecedor. Volta o texto. Quando diz aqui, para vocês serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos? Eu quero que você leia bem alto comigo esse versículo. Vamos lá, bem forte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que está dizendo aqui. Quando eu não me amoldo ao padrão deste mundo, mas eu me transformo pela renovação da mente, eu começo a experimentar e comprovar na minha vida a vontade de Deus. Isso quer dizer que muitas pessoas não vivem a plenitude de uma vida com Deus, porque estão amoldadas, conformadas com esse século. Presta atenção no que eu vou dizer. Qual que é a vontade de Deus para o ser humano? Será que é viver numa miséria de vida? E eu estou falando miséria de vida, não estou falando só na área financeira, porque as pessoas, quando falam miséria, só pensam em dinheiro. Tem muita gente tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não tem alegria, não tem satisfação, não tem amor, não tem nada, são secas. Para mim são pessoas miseráveis. Não é só o não ter dinheiro, é não ter estrutura, não ter a coisa do equilíbrio emocional, a paixão pela vida. Você acredita mesmo que a vontade de Deus é que você sofra tanto? Você passe a vida desanimado, desanimada, cheia de depressão, cheia de angústia, querendo morrer, julgando todo mundo, condenando todo mundo, se achando vítima da vida, aquele vitimismo terrível, aquela autocomiseração. Você acha que esta realmente é a vontade de Deus para a tua vida? Você acredita mesmo que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Então eu preciso entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Não somente vida eterna, mas essa vida eterna é caracterizada por uma vida abundante, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de contentamento, cheia de satisfação, cheia de amor, cheia de paz, cheia de alegria. É uma vida plena, literalmente abundante. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando eu começo a pensar que quando eu mudo a minha mente, transformo a minha mente e procuro compreender, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, quero que você guarde isso no seu coração. A vontade de Deus é boa. Eu preciso acreditar nisto. A vontade de Deus é boa, é melhor que a minha. Então, o maior desafio meu é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Quando eu digo, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu estou justamente dizendo isso, eu sou servo. Eu me submeto. Eu quero fazer uma coisa, mas se essa coisa for contra a tua vontade, eu abro mão disto para fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa. A tua vontade é o melhor para mim. Eu preciso acreditar nisto. Quando um filho entender isto de um pai e de uma mãe, obedecer o pai e a mãe não será peso para ele. Duas coisas que permeiam a educação de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Duas coisas. Pai e a mãe darem amor incondicional e colocarem limites. Para ele colocar limites, e a criança, o adolescente, o jovem, entender que o pai e a mãe o amam de forma incondicional, ele vai saber, isso é o melhor para mim. Pai, vou chegar a tal hora. Não, você não vai chegar a tal hora. Ah, mas pai, não, você vai chegar a tal hora. Meu pai me ama de forma incondicional. Então, eu vou fazer a vontade dele, não a minha. E o que vai acontecer com isto? Você vai viver protegido. O pai vai dar proteção, a mãe vai dar proteção, e o jovem vai crescer protegido. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando Deus diz, não faça isto, Ele não está querendo tirar de mim o prazer, Ele está simplesmente me protegendo com limites. Então eu preciso entender que a vontade de Deus é boa.
A vontade de Deus é agradável. Irmãos, guarda isso no teu coração. Não é peso servir Deus. Não é peso vir à igreja. Não é peso ser cristão. Esta é a maior mentira que o diabo tem pregado. É a maior mentira que as pessoas têm disseminado. E muitos cristãos estão enredados com essa mentira, sem conhecer a verdade, e acham isso mesmo. Ah, ser crente é muito difícil. Difícil? Difícil é ser usado pelas pessoas. Difícil é viver com raiva, difícil é viver com depressão, difícil é viver sem rumo, difícil é ir para o inferno. Difícil é viver o inferno aqui, mas saber que há algo muito pior lá. Isso é difícil. Agora, a partir do momento que eu estou debaixo da proteção de um Pai que me ama, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele quer o meu bem, é agradável. É agradável ter amizades dentro do povo de Deus, é agradável viver com o povo de Deus, é agradável estar na igreja, é agradável servir Deus, é agradável. É boa, a vontade de Deus é perfeita e é agradável, mas como que eu vou experimentar isso se eu não me conformar com esse século? Mas transformar pela renovação da mente. Agora, o que é isto? Transformar pela renovação da mente. O que significa isso na prática? Ter a mente de Cristo. Olha para mim. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui pode ser uma chave na sua vida. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é complicada, que as coisas são complicadas, que a teologia é complicada. Não é. É outra mentira. É muito simples. Quando eu entender que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo e eu vou cumprir toda a lei, é muito simples. Então preste atenção no que é a mente de Cristo. Transformação pela renovação da mente. O que é renovar a mente? Ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? O que eu falo é o que Cristo falaria. O que eu faço é o que Cristo faria. O que eu penso é o que Cristo pensaria. Isso é ter a mente de Cristo. Quando você estiver fazendo uma coisa, pensa, Jesus faria isto. Quando você estiver assistindo um vídeo na internet, você pensa, Jesus veria esse vídeo. Ele navegaria por esse site. Quando você estiver alimentando a tua mente, você pensa, Jesus pensaria isto. O problema é que muitas vezes nós pensamos, mas Jesus é Deus e é perfeito. Sim, mas é o meu padrão. É aquele que eu queria e quero alcançar, é o objetivo da minha vida. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser. E eu vou lutar para ser. Então, quando eu começo a perceber que algumas coisas em mim não estão de acordo com a mente de Cristo, eu tenho que me arrepender e pedir força para Deus e não me acomodar. Eu sou assim mesmo. A partir do momento que eu começar a ter uma mente de Cristo, eu vou entender, eu vou comprovar, eu vou experimentar a vontade de Deus na minha vida. Porque Deus vai me honrar, porque eu estou buscando. Vem um pensamento de ansiedade, de medo. Deus está no controle da minha vida. Ele cuida de mim. E a partir de aí você afasta isto. É desta forma que a gente vai começar a comprovar, a vivenciar, a experimentar a vontade de Deus, que é muito boa, é muito perfeita e é muito agradável. Não é peso. Queridos, nós estamos passando um momento na história onde mais do que nunca você tem que se apegar a Deus. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Mais do que nunca você tem que se apegar a Deus. E a minha oração por você é que você não descubra isso tarde demais. As oportunidades estão aí. Deus está te dando oportunidades, e muitas pessoas não têm aproveitado as oportunidades. Só protelando, procrastinando, deixando para depois. E um dia pode ser tarde. Nós estamos passando um momento da história onde mais do que nunca nós precisamos nos apegar a Deus. Tem muitas pessoas que estão dormindo, literalmente, adormecidas.
totalmente alienadas, longe da realidade, numa bolha. Você acha que o que está acontecendo no mundo hoje é tudo coincidência? Você acha que o que está acontecendo no mundo hoje é algo natural e normal? Jesus Cristo diz na sua palavra que um dos sinais da sua volta, da sua vinda, é por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós falamos isso há poucos domingos agora. E eu estou percebendo de uma forma assim, cada dia mais clara, o mundo doente. E muitos não estão preocupados, não estão se atinando, porque pode ser feito para sair disto, para não se conformar com isto. A semana passada começou uma guerra em Israel. Muitas pessoas acham que é mais uma guerra. Mas está na cara que não é mais uma guerra. Nunca teve tantos judeus mortos na história, depois do Holocausto, de 70 anos atrás com Hitler, do que agora nessa semana. Muitos judeus foram mortos. E os judeus estão revidando. E o que está acontecendo? O mundo inteiro foi inflamado. Você não está vendo o que está acontecendo na Europa? Muçulmanos contra judeus e cristãos. Sabia que tem mais de 1.500.000.000 muçulmanos no mundo? E muitos deles são extremamente radicais. E veem um cristão ou um judeu infiéis. E a ideia é que se matar, se morrer, matar e morrer, essa guerra santa, jihad, o muçulmano, se morrer numa guerra santa, ele vai ganhar no paraíso 7 virgens para ficar com ele para sempre. Presente de Alá. Eles acreditam nisto. Então morrer para eles é privilégio, eles não temem a morte. Queridos, o mundo inteiro está doente. A disseminação do ódio. Nós precisamos alertar, acordar, abrir os olhos. O que está acontecendo hoje no mundo? A perversão sexual. As pessoas estão sem freios. O liberalismo e a libertinagem sexual. Cada dia mais, eu vou colocar uma coisa para você, um cristão numa faculdade, ele é hostilizado. Na escola, ele é hostilizado. Na minha época, eu fui muito hostilizado, mas havia respeito pela minha fé. E as pessoas tinham um limite. Hoje não tem limite. Hoje é bullying mesmo. É onde o seu filho vai na faculdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos abandonam a fé quando entram na faculdade. Muitos não aguentam a pressão. Vêm professores falar lá e arrotar arrogância. E falar aquelas coisas totalmente fora de sentido. E muitos abandonam a fé e não creem mais nem na existência de Deus. Poucos saem da faculdade crentes de verdade, com o amor que tinha por Cristo quando entraram. Poucos, porque a maioria abandonam tudo. E você acha normal isto? Eu vou dizer um recado para os jovens, tá? Todos os jovens, olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Quem sabe das coisas são seus pais, não os professores da faculdade. Quem ama vocês são seus pais, não os professores da faculdade. Eles estão lá para educar dentro daquilo que é deles. Agora, falar de vida, de fé, eles não têm autoridade nenhuma para dizerem o que vocês têm que crer, o que vocês têm que fazer. É só ver a vida dessas pessoas e ver a vida dos seus pais e da sua família. Então, não dê ouvidos para eles, não. Mas o que nós começamos a perceber? Estamos sendo muito assediados, maltratados.
pressionados, muitos não permanecem na igreja. Muitos não ficam na igreja. O que eu preciso fazer para vencer tudo o que está acontecendo hoje? Tem medo? O fim do mundo está prestes a chegar? Tem dúvidas? Será mesmo? Tem tudo quanto é coisa que vem nos assolar. Qual que é a minha postura? Não se conformar com o padrão deste mundo, mas renovar a mente e transformar. A partir deste momento, eu quero colocar uma coisa extremamente prática para você hoje. De como que eu posso viver bem apesar de tudo. Como que eu posso ter alegria apesar de tudo. Como que eu posso viver em paz apesar de tudo. Como eu posso viver feliz apesar de tudo. Do mundo como está, doente como está. Como que eu posso viver uma vida abundante apesar de tudo? Paulo, ele começa a discorrer sobre algumas coisas práticas, sobre renovar a mente. Quando ele diz, não se conforme com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, ele começa algumas coisas práticas. E olha só o versículo 12, agora sim, vamos lá. Romanos 12, 12. Renovar a mente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Leia comigo bem alto, bem forte, vamos lá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como que eu posso ser feliz no mundo caótico? Como que eu posso ter vida plena no mundo caótico? Ele coloca aqui de uma forma muito forte a questão da fé. E a fé gera esperança. Esperança. Alegrem-se na esperança. Eu tenho esperança que Deus um dia vai se levantar e vai julgar a minha causa e vai nos salvar deste mundo terrível e vai concluir a história e eu sou mais do que vencedor. Eu tenho que ter essa esperança. Esperança. Agora, aquilo que você espera e vê não é esperança, mas aquilo que você não vê, você precisa de fé, isso realmente é esperança. Alegre-se na esperança. Eu fico assim, maravilhado, quando eu leio Apocalipse. E muitas pessoas pensam que Apocalipse é caótico, que Apocalipse é um livro pesado, cheio de medo. Nada disso. Nada disso. É um livro cheio de simbologias, metáforas, mas a mensagem de Apocalipse, quando ela é compreendida, ela traz conforto e consolo. O Apocalipse, primeira palavra Apocalipse não significa fim de tudo, ou fim do mundo, como muitas pessoas dizem. Isso acabou sendo generalizado. O filme apocalíptico, aí vê aquela coisa tudo destruída, não tem nada a ver. Apocalipse significa revelação. Revelação. Algo encoberto que foi descoberto. Revelação. Quando Deus deu a revelação dos últimos dias para João, e ele escreveu, e hoje eu e você temos acesso a essa revelação, ele estava colocando de uma forma categórica, João, eu vou te mostrar pela fé o que vai acontecer que as pessoas não veem. Por que as pessoas não têm esperança? Porque não veem o que eu e você vemos. E quando a Bíblia diz, alegre-se na esperança, a fé me faz ver o invisível. Apocalipse tem 7 visões. 7 visões. E vai discorrendo no transcorrer da história essas visões. A primeira visão, eu vi o céu aberto e aquele que está sentado no trono. Primeira visão, Deus está governando o mundo. As coisas que acontecem estão debaixo do poder de Deus, da direção de Deus, do governo de Deus.
Quando Apocalipse foi revelado para João, no ano 96, depois de Cristo, na época do rei Dominiciano, imperador Dominiciano, dois imperadores terríveis, Nero e Dominiciano, Dominiciano levavam os cristãos para uma ilha chamada Patmos, para trabalharem 16 horas por dia quebrando pedras. Antes de morrerem, eles iam produzir alguma coisa para o império. Então eles quebravam pedras. Uma refeição por dia. Então era a pena de morte. Eles iam lá para sofrer. Os cristãos eram mortos e perdiam casas, perdiam famílias. Os seus bens eram saqueados. E eles eram levados para essa ilha para trabalharem, trabalho escravo até morrerem. Nesse contexto, Deus mostra o Apocalipse. O que você vê hoje? Caos. O que você vê hoje? Ódio. O que você vê hoje? Destruição. Como que eu posso me alegrar com isso tudo? Mas pela fé, eu posso acreditar que há um Deus conduzindo a história. Um Deus que está no controle de tudo. Ele está sentado no trono. Ele sabe o que faz. O mal pode se levantar. O diabo pode tentar. As coisas ruins podem acontecer ao ponto de nós olharmos e dizermos: onde está Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Por que Deus permite isso tudo? Por que tanta gente sofrendo? Por que crianças sendo estupradas? Mulheres sendo estupradas pelo Hamas? Isso que a gente conhece, mas aqui no nosso meio, muitas crianças são estupradas, são abusadas. As pessoas no Apocalipse dizem: Senhor, até quando? Até quando? Até quando o Senhor vai permitir a maldade no mundo? E Deus responde: é que está enchendo o cálice da ira do Cordeiro. Ainda não está cheio. Deus está dando chance para você. Deus está dando oportunidades para você. Deus está te dando chances. Se Cristo tivesse voltado ano passado, você iria? Se ele tivesse voltado há 10 anos, você iria? E se ele não voltou até hoje, é porque ele está te dando chances. Ele está te dando oportunidades, e você está deixando passar. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais tempo, e nem condições para aproveitá-las. O cálice da ira está enchendo. E aí vem as visões. O cavalo vermelho, guerra. O cavalo amarelo, fome, doenças. Mas o último cavalo, o branco, está aquele que está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, Cristo, e vem e dissipa tudo. Ou seja, vai chegar o dia onde Deus vai extirpar o mal da humanidade. Vai julgar. E aqueles que tiverem a visão da revelação, descoberta, e começar a ver, Ele reina, e eu creio. Ele tem um poder, e eu creio. O diabo pode me afrontar. Os demônios podem lutar contra a igreja. Mas a igreja é mais do que vencedora através de Cristo Jesus. Eu creio. Então, quando eu me alegro na esperança, eu estou esperando algo que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. O que eu vejo hoje, o que eu sinto hoje, não tem motivo nenhum para eu ter esperança, mas pela fé eu creio no final. Então, o que é o Apocalipse? Deus mostra para nós o final da história. E lá no final da história, está Cristo com a sua igreja no céu para toda a eternidade. Eu e você estaremos lá, então você tem que se alegrar com isto. Eu tenho que renovar minha mente para experimentar isto.
Deus tira Israel do Egito e leva-os para a terra prometida. Era 1 ano de viagem, até Deus educá-los, dar a eles os mandamentos no Sinai. 1 ano, vida em abundância, a vontade perfeita, agradável de Deus. Vocês vão ficar na terra de vocês, a Canaã é de vocês. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles tinham esperança. Vamos nos alegrar na esperança. Sabe o que foi o problema de Israel, queridos? Ficaram 40 anos no deserto. Porque não tiveram paciência. Por isso, a segunda coisa, Romanos 12:2, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Eu tenho que ter esperança, mas se eu não tiver paciência, eu não vou alcançar a esperança. Eu e você somos seres impacientes e exasperados. Muitas pessoas não perseveram na igreja, não perseveram na sua vida cristã, não perseveram com Deus, porque não têm fé ao ponto de alegrar naquela esperança, porque ficam impacientes na tribulação. Eu não cheguei ainda lá, mas eu estou a caminho, e Deus que prometeu é fiel, e eu tenho que acreditar nisto. Somente 2 acreditaram, Josué e Caleb, e eles entraram, mas os outros morreram no deserto. 40 anos, andando em círculos. A impaciência levou-os a isso. Você está passando crise, você está passando dificuldades, você está passando lutas, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não tiver paciência na tribulação, você vai sucumbir. Tem que pensar dessa forma, Senhor, está difícil, mas vai passar, e eu tenho esperança que vai passar. Eu tenho esperança que o Senhor está comigo, eu tenho esperança que o Senhor está sentado no trono. Esta é a revelação que eu tenho, esta é a verdade que eu sei. Eu não vou desistir, eu não vou deixar de te servir, nunca. Então, a partir do momento que eu tenho esperança, eu vou ter paciência. Aquilo que eu espero ainda não chegou, mas até lá eu vou ter paciência. Você tem que ter mais paciência com a sua família. Você tem que ter paciência com a vida. Quantas pessoas, no momento de crise, jogam tudo a perder? Perdem família, perde casamento, perde filhos, perde emprego, perde a igreja, perde a fé, tudo por falta de paciência. E a tribulação está aí. A crise está aí. As lutas estão aí. Eu tenho que ter paciência. Vinha, olha só, conformar com esse mundo ou transformar. Presta atenção numa coisa prática. Israel, andando pelo deserto, era 1 ano só, demorou 40. Andaram em círculos, sofreram demais. Essa era a vontade de Deus para eles? De jeito nenhum. Como a vontade de Deus para a sua vida não é ficar andando em círculos no deserto. A vontade de Deus não é que você viva sem propósito na sua vida. Não é. E por quê que eles andaram assim? Reclamavam de tudo. Nada estava bom. Deus mandava maná. Nós temos nojo desse pão vil. Eles chegaram a falar isso. Nossa alma está enojada. Nós temos fastio desse pão nojento. Faltava água, reclamava. Faltava, reclamava de tudo. Tudo. Desobedientes, difíceis, idólatras, promíscuos. Eles nunca experimentaram e comprovaram a boa, perfeita vontade de Deus, porque eles fizeram do jeito deles. E é o que acontece muitas vezes conosco. Tenha paciência na tribulação. Tenha paciência e mantenha-se firme. Alegre-se na esperança. Eu espero e eu vou chegar lá. Até chegar lá, eu vou ter paciência na tribulação. Mas o que eu preciso fazer para ter paciência na tribulação? Perseverar na oração. Volta o texto de novo, só para você ter uma ideia. Romanos 12:12.
Volta o texto, 12, Romanos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. E como que eu vou alimentar essa fé e essa postura? Perseverar na oração, na vida com Deus. Não é buscar de vez em quando. Não é ser turista na igreja. Não é vir quando você tem vontade. Você vai trabalhar sem vontade porque você precisa. Então venha na igreja sem vontade porque você precisa. Somos pessoas desleixadas na nossa vida espiritual, mas somos enganados quando o diabo diz: você não precisa da igreja para ser crente. Você não precisa ser da igreja para agradar a Deus. Mas você sabe, quando você se firma na igreja, você começa a melhorar a sua vida. Você sabe que agora Deus está te tocando. E por que Ele está te tocando? Porque você está aqui. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que buscar mesmo quando eu não tenho vontade de ir. Perseverar. Fazer da minha vida uma oração. Não ficar com aquela coisa de religiosidade. A minha oração é ficar 15 minutos ajoelhado, orando, ou meia hora orando. Não é. Eu preciso disso, claro. Fechar a porta do quarto e ficar sós com meu Deus. Claro que eu preciso disso. Mas o que eu preciso mesmo é conversar com Deus diariamente, onde eu estiver, todos os momentos do dia. Dirigindo meu carro, trabalhando, fazendo minhas coisas, meu lazer. Senhor, muito obrigado. Senhor, me dê paciência. Senhor, ajude minha família. Isso é perseverança. É priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Perseverança. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Não deixe para buscar a Deus só nas crises. Deus te ama tanto e quer você tão perto dEle, que Ele vai te dar crise todo dia para você ficar em crise, para você estar perto dEle. Agora, quando você o busca sempre, o que vai acontecer? Deus conhece o teu coração e Ele falou assim: eu vou dar uma vida cheia de paz, cheia de alegria, porque Ele me ama e Ele continua na igreja. Tem gente que busca Deus só na hora da crise. Isso não é perseverança. Isto é tudo menos amor. É querer dele alguma coisa. Quando Abacuque viveu, Israel estava já sob o poder de Babilônia, e haviam muitos questionamentos. Eu quero que você olhe para mim, eu já estou terminando, e eu quero que você preste atenção nisso. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Haviam muitos questionamentos. Onde Deus está? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que Deus permite o que está acontecendo? Então esse era o questionamento de Abacuque. Se você ler Abacuque, você vai ver isso. Começa com a queixa dele. Quando ele começa a indagar Deus. Aí aquele versículo memorável que Deus diz: o justo viverá pela fé. Você pode não entender, mas eu estou no controle de tudo. Você pode não compreender, mas está sendo traçado um plano. Nesse momento da história está difícil, mas tem um plano sendo traçado. Então, quando Abacuque foi descortinado de, pela fé, começar a ver a esperança, e falou assim: eu tenho que ter paciência na tribulação, e eu tenho que perseverar, buscar o meu Deus, foi descortinado para ele isso. Chega no final do livro, ele faz uma oração. É interessante o contraste da primeira oração, onde ele queixa, joga suas queixas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Deus, onde o Senhor está? Por que pessoas boas sofrem? Por que eu sofro tanto na vida? Por que as coisas ruins acontecem comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí depois que Deus mostra para ele a fé, persevere, tenha esperança, tenha paciência, a última oração que ele faz, eu quero que você preste atenção em Abacuque capítulo 3. Pode passar aqui, por favor, projetor. Abacuque capítulo 3. O versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ou nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Vamos lá? Ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor.
Alegrem-se na esperança. Mesmo assim, exultarei no Deus da minha salvação. E ele conclui: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A fonte está aqui e não externa. Está dentro de mim. Pode faltar azeitonas nas oliveiras, pode faltar uva nas vides, pode faltar rebanhos nos currais, pode ser estiagem, pode ser escassez. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Renovar a mente com essa verdade. Exultar na esperança. E já que eu tenho esperança que vai acontecer, eu vou ter paciência na tribulação, porque isso aqui vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. E Deus é fiel e não permitirá que eu seja tentado além das minhas forças. Vai passar. E para que eu suporte, eu vou perseverar. Nada vai me tirar da igreja. Nada vai tirar de Deus. Eu decido. É o caminho, é a vida. Não há outro. Deus vai me mostrar que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, gostosa. Gostosa de se viver. E ele vai fazer com que os meus pés sejam como da corça e me vai fazer andar em lugares altos. Ou seja, eu não vou ficar de cabeça para baixo chorando misérias da vida. Eu não vou ficar mais angustiado com depressão, insatisfeito e reclamando de tudo. Mas eu vou erguer minha cabeça. Isso é renovar a mente. Isso é pela fé ver o que as pessoas lá fora não veem. O poder para destruir o mundo é a tua fé. O poder para destruir as ciladas do diabo é a tua fé. O poder para te dar vida eterna é a tua fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.